dia, boa tarde, boa noite. Alô, comunidade! Assim, Carlinhos Brown diz numa canção, no primeiro disco dos Tribalistas, com ele, Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Alô, comunidade! É sempre com a comunidade que a gente vive, não é? A não ser quem viva totalmente isolado em algum lugar perdido no mundo. Todos nós vivemos em algum tipo de comunidade. E há no Brasil comunidades muito vulneráveis, muito pobres, na periferia das cidades, nos morros, nas favelas, no interior, em várias regiões rurais ou pequenas cidades do Brasil, comunidades muito vulneráveis. Como se comunicar com essas comunidades? Da minha parte, eu só posso falar a língua que eu aprendi, que é a que eu conheço mais, é a nossa língua portuguesa falada no Brasil. Mas falando em comunidade vulnerável, me vem aqui à mente uma frase que tem sido repetida pelo ministro da Economia atual, Paulo Guedes. Ele disse que descobrimos agora que existem 40 milhões de invisíveis no Brasil. Como assim descobriram isso agora? Não são só 40 milhões? 145 milhões de pessoas brasileiras e brasileiros vivem com menos da metade do salário mínimo por mês. Esses são os invisíveis. É esta quantidade de gente invisível que vive em nosso país, ministro. Aqui para nós, vocês não são lá essas coisas de descoberta. Se a missão de descobrir o Brasil estivesse com seu governo, vocês até hoje estariam em alto mar, dando pirueta dentro da caravela. Pessoal, foi na mesma época em que o Brasil foi descoberto, ou pelo menos quando os portugueses vieram para cá para ficar, na mesma época viveu em Florença, na Itália, Nicolau Maquiavel. Maquiavel fez parte do poder, ele era um estrategista de poder, quando a família Medici retomou o poder em Florença, Maquiavel foi alijado do poder, se isolou numa propriedade rural que ele tinha, leu muito, escreveu, e entre as obras que ele escreveu está a que ficou mais famosa, O Príncipe, onde Maquiavel mostra que política é uma guerra permanente. Pode ser uma guerra não declarada, mas conquistar o poder e manter o poder é um exercício permanente de guerra. Como é que essa guerra se dá em momentos democráticos? Por meio de alianças, por meio de linhas diferentes de pensamento, alianças, traições, pactos que são cumpridos, pactos que são descumpridos, sendo que na democracia existe a vantagem de que o povo possa votar e se manifestar. Para fazer isso, o povo se organiza em sindicatos, partidos políticos, assim por diante. Mas política profissional é um jogo pesado. E a gente depende para nos organizarmos em sociedade. E aí surgem dois outros personagens muito importantes na história, já no século XVII. Primeiro, Thomas Hobbes, inglês, que convive com a igreja e a igreja, por sua vez, convive com os poderosos. Igreja e monarquia governavam juntas, na época em que Thomas Hobbes vivia. Ele, então, cria o seguinte conceito. O homem é o lobo do homem. O homem é um ser egoísta, agressivo, que quer tomar tudo para si. Para que seja possível viver em sociedade, é preciso um Estado forte, um poder, um governo forte, autoritário, que interfira na vida das pessoas, para que as pessoas consigam viver pacificamente em sociedade. Em linhas muito gerais, foi isso que Thomas Hobbes defendeu. Alguns anos depois, um outro inglês chamado John Locke pensou completamente diferente de Thomas Hobbes. Por quê? Porque na época em que John Locke viveu, aconteceu a Revolução Gloriosa na Inglaterra, quando houve a divisão de poder entre parlamento e monarquia. A monarquia deixou de ser absoluta como forma de poder na Inglaterra.
O parlamento passou a participar muito mais ativamente no poder da Inglaterra. O que John Locke defendeu então? O que se chama hoje de Estado mínimo, que o Estado deva interferir minimamente na vida do indivíduo, porque o homem é um ser egoísta. E é por meio do egoísmo que o homem se movimenta, e o homem se movimentando faz a sociedade progredir. Vejam que interessante, ou veja você que está me assistindo sozinho ou sozinha. No mesmo século, dois ingleses, partindo praticamente de um mesmo princípio, de uma mesma ideia, a de que o homem seja um ser egoísta, um pensa que por esse motivo o Estado deva ser máximo, e por esse mesmo motivo um outro inglês pensa que o Estado deva ser mínimo. Eu tive um professor de ciência política que expôs sobre esses três personagens da história que eu falei aqui, Maquiavel, Thomas Hobbes e John Locke, de uma maneira muito didática. E eu que já tinha estudado sobre esses três e sobre o que eles pensavam, ainda pude organizar melhor as minhas ideias por causa desse professor, chamado Valmir Passos. E eu dedico a ele essa gravação e espero que eu tenha acrescentado alguma coisa útil para você que em alguma comunidade deve viver. Se você gosta dos assuntos que a gente trata aqui, por favor, compartilhe, envie seu comentário, sinalize para receber nossas sinalizações. O importante não é a gente concordar, nem discordar. O importante é a gente conversar. E uma coisa é certa, com respeito, a gente sempre vai se entender. Mas, ministro, cá para nós, jamais entre um navio, uma caravela, um avião para descobrir nada. O senhor de descoberta não é bom não, nem o seu governo. Abraço.